Já pensou em desenvolver caixas acústicas de alto desempenho e perfeita qualidade de áudio? Imagina você mesmo projetando as suas caixas, definindo qual é aquela que melhor vai te atender e ainda saber como escolher o falante ideal para te atender. Meu nome é Renan Lopes, eu sou idealizador do projeto Estudo do Áudio. Se você não conhece esse projeto, é uma página que eu mantenho no Facebook e um canal no YouTube em que eu divido o máximo de informação possível para contribuir aí com o teu aprendizado. Dessa maneira, eu posso contribuir para o crescimento do nosso mercado a partir da informação. E nessa série de vídeo, eu vou te mostrar como escolher o falante ideal para você, falando de alguns parâmetros básicos para a definição do alto-falante. Eu vou mostrar também como você pode prever o comportamento da caixa acústica a partir do software de simulação e nós vamos também falar sobre como compor o arranjo, qual é a melhor maneira de posicionar os falantes para que você possa ter o melhor resultado possível. A minha ideia é dividir com você o caminho que eu utilizo para projetar as minhas caixas e que vem dando certo. Assim eu posso contribuir para que você mesmo desenvolva seus sistemas sem ter que estar gastando seu tempo e dinheiro na execução de caixas que você não sabe se realmente vão funcionar. E além disso, não existe nada mais prazeroso do que você desenvolver o próprio sistema e sentar na frente dele para ouvir aquilo que você fez, cara? E eu não estou aqui para dar receita de bolo para absolutamente ninguém. Até porque áudio é completamente subjetivo, Aquilo que é bom para você pode ser péssimo para mim. A minha ideia é que você realmente aprenda, que você entenda como é que é o comportamento tanto do falante quanto da caixa acústica. Assim você consegue definir exatamente aquilo que vai atender você ou ao seu cliente. Claro que é importante a sua participação. Não adianta também eu te dar diversas dicas e você não colocar isso em prática. É de extrema importância você conciliar toda a teoria que você vai ver aqui no nosso workshop com a prática. Exercite. É assim que você vai se tornar um excelente profissional. Agora deixa eu te mostrar isso acontecendo no mundo real. Dá uma olhada aí nessa pequena história que eu vou te mostrar agora. Meu nome é Rodrigo Castilhos e toda essa minha trajetória no áudio começou há aproximadamente 60 anos atrás. Meu avô abriu uma pequena empresa onde ele fazia locação de sistemas de som, instalação de sistemas de som para pequenos e médios ambientes, projetando desde a parte de amplificadores, caixas acústicas, a instalação de todo esse sistema. E todo esse projeto dele foi dado sequência depois pelo meu pai, Também ele abriu uma pequena locadora, onde ele fazia eventos para pequenas festas, locação de sistemas, de som, imagem, luz. E tudo isso sempre foi tratado de uma forma bastante empírica, Porque é bastante difícil no mercado brasileiro encontrar cursos, encontrar treinamentos. E eu também, por consequência, dei sequência no projeto da família. E em 2015 eu conheci o Renan Lopes a partir de um curso de caixas acústicas que ele começou a ofertar no Facebook, que seria realizado em São Leopoldo. E eu me inscrevi nesse curso, O curso era para ter terminado às 5 horas da tarde, mas acabou se estendendo até 7, 8 horas da noite, porque o pessoal estava empolgado, todo mundo gostou muito do curso. Tinha muito material novo, muita informação técnica, experiências práticas que a gente teve lá. E tudo isso despertou o meu interesse em, de fato, estudar o áudio, em entender qual era a teoria por trás daquilo que às vezes não funcionava na prática, Com toda essa experiência que eu tive no curso do Renan, eu despertei para o estudo, comecei a ler sobre o assunto e mais tarde, então, no ano seguinte, em 2006, o Renan lançou então o curso online de caixas acústicas e alto-falantes, que depois acabou sendo completado com a parte de processamento, de alinhamento de sistemas, E isso só me fez crescer cada vez mais, Me fez encontrar soluções para os sistemas que eu já tinha, me fez encontrar soluções para os meus clientes e compartilhando todas essas informações com os meus clientes, cada vez eu aprendia mais e era muito gratificante ver o cliente satisfeito, às vezes com um sistema cada vez menor e com mais rendimento, Depois do início dessa minha busca do conhecimento pelo áudio, muitas pessoas acabaram me procurando para conhecer os nossos trabalhos, Eles viram uma melhora bastante grande nos sistemas que a gente apresentava, os sistemas instalados apresentavam uma qualidade superior, o nível do sistema como um todo tinha crescido em todos os sentidos, E as pessoas me procuravam então para fazer projetos de sistemas, projetar caixas, dimensionar alto-falantes, potências, fazer o alinhamento mesmo desses sistemas. E todo esse conhecimento que eu compartilhei com as pessoas me fez crescer também, me fez aprender cada vez mais. E o curso foi fundamental em toda essa minha trajetória, porque foi ali que eu tive o start para a minha busca pelo conhecimento e entender toda aquela matéria que o Renan estava passando, em observar os testes que ele estava fazendo, observar como a teoria e a prática sempre andam juntas se a gente estiver olhando para as coisas da forma certa.
Cara, é muito legal ouvir uma história como essa, porque ela é muito parecida com a minha, né? Eu nasci em Maceió, Alagoas, Nordeste brasileiro, muito provavelmente você deve ter percebido aí pelo sotaque. Sou filho do Roberval e da Nilza, um casal que não mediu esforço para educar os seus 3 filhos, né? Eu, a minha irmã mais velha, Nessi, e o meu irmão mais novo, Alan, né? Nessi também trouxe uma princesa linda aí, que é a Jéssica, né? E eu desde muito jovem sempre fui completamente apaixonado por som, né, cara? Eu lembro que a minha mãe conta a seguinte história, né? Quando eu era jovem, assim, a minha irmã tinha daquele, sabe aquele toca-vinil que tem os alto-falantezinhos ali em cima? Eu arranquei a tampa daquele vinil e coloquei ele na parede, né, cara? E coloquei pra tocar ali pros meus amigos. Aquilo tinha sido pra mim a primeira instalação de som, vamos dizer dessa maneira, né, cara? Só que era muito engraçado porque à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que os meus amigos, eles gostavam de fazer festa, eles montavam som, né, montavam paredão, gostavam de se divertir e eu queria aprender como é que aquilo tudo funcionava, né, cara? Eu ficava muito curioso em entender como é que eu podia montar uma caixa de som, que tipo de falante eu escolho, porque tem falante que tem borda grossa, borda fina, falante grande, falante pequeno, dava para misturar corneta com tweeter ou com fenólico, ITI. Eu tinha muitas dúvidas, né, cara? Eu realmente não sabia aí como é que eu definia isso tudo. E foi uma dificuldade muito grande, porque na minha época não tinha material para eu poder estudar, né, cara? Nós estamos falando aí de pelo menos 15 anos atrás, né? Eu não tinha material para estudar, a internet não era tão fácil, eu tive que aprender inglês na marra para estudar. Andei comprando alguns livros aí, comprei o livro do próprio Homero Sete, né, que na verdade é do Van Dixon, traduzido pelo Homero Sete, consegui alguns artigos aí, e fui aos poucos tentando aprender, né, cara, na marra, né? Eu não tinha para quem perguntar, a gente não tinha a facilidade de comunicação que temos hoje, entendeu? Mas aos 22 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul e lá eu resolvi visitar a fábrica da Selênio, né, cara? Eu bati na porta da fábrica, disse que eu era nordestino, né, que estava procurando uma oportunidade de trabalho e aí com 2 dias a Selênio fez contato comigo e disse que tinha uma vaga para estagiário de engenharia. Eu perguntei quanto é que eu tinha que pagar, né, cara, para participar disso. Porque imagina, era a oportunidade que eu queria, né? Eu estava aprendendo sobre áudio, eu não sabia para quem perguntar, queria poder experimentar muita coisa e estava indo para o laboratório, né, de uma empresa, que eu acredito que você deve conhecer, a Selênio, que depois agora virou JBL, depois da compra pelo Grupo Harman. E lá, cara, eu tinha um laboratório para me divertir, né? E eu ainda ia ser remunerado por isso. E eu lembro, cara, que da primeira vez que eu cheguei na Selênio, me levaram para engenharia, né? Apresentaram todos os engenheiros da Selênio e eu vi lá o Homero Sete sentado na cadeira. Pô, o meu ídolo, né, cara? Eu já estudava os artigos dele e é natural, quando a gente encontra o ídolo, eu estendi a mão assim para falar com ele. Ele olhou para mim e disse assim, você é um estagiário, né? Eu disse, sou. Ele disse, cara, eu não toco na mão de estagiário, até que você seja alguém aqui dentro da empresa. Cara, a minha primeira reação, eu queria pegar uma cadeira para estourar na cabeça dele. Mas eu não podia fazer isso, era lá dentro que estavam as informações que eu queria, né, cara? Era justamente ele que iria ensinar, iria tirar todas as dúvidas que eu tinha. E, cara, eu me encarnei, me grudei nele, assim, para poder aprender tudo, né? Ele passou bastante tempo aí nos ensinando, foram 4 estagiários na época que entrou, né, contando comigo, e a gente aprendeu bastante com ele. Depois de um certo tempo, o Homero resolveu sair da Selênio, fez uma sociedade lá com o pessoal da Bomber, fundando uma empresa de áudio profissional e acabou me convidando para ir trabalhar junto com ele, né? Ele comentou que estava precisando de um projetista e me levou junto. E foi muito legal essa experiência, cara, porque primeiro que eu aprendi muito, né? Assim, o Homero, ele tinha muitos trabalhos de pesquisa em que eu participava ativamente fazendo os testes, né, das caixas, dos falantes, em que ele fazia ali os trabalhos, inclusive participei de alguns trabalhos de pesquisa junto com ele. Agora, a experiência na Bomber foi muito legal porque eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, eu acho que foi uma das primeiras vezes no Brasil, ou pelo menos no mundo aí, a gente conseguiu colocar um line array, né, um sistema de line array, em cima da caminhonete. A gente estava unindo 2 mundos, né, cara? O mercado do áudio PA para o som automotivo. E foi uma experiência fantástica para mim, eu aprendi bastante coisa mesmo, né? Com o passar do tempo, então, eu tive a oportunidade de, junto com outros amigos, fundar uma marca de alto-falante. E nesse tempo, cara, eu resolvi montar um som voltado para alta qualidade interna no meu carro, né? E eu lembro ainda que nessa mesma época eu conheci uma loira linda, né, cara? Minha mulher, Rita, né? E a gente já estava assim recém-casados e eu mostrei para ela, né? Eu chamei ela para passear, pedi para que ela pegasse algum pendrive dela lá e a gente colocou no carro para ouvir. E foi muito legal porque ela colocou assim, era uma música eletrônica lá, a primeira faixa assim ela acabou passando. E aí eu perguntei por que ela passava a primeira faixa, né? E ela me falou que não tinha nada naquela primeira faixa, não tocava. Eu disse, cara, mas não pode, né? Como é que vai ter uma CD, né, que não toca a primeira faixa? E eu voltei àquela faixa, cara, e era muito legal porque era um subgrave muito profundo, assim, que carregava muito, né?
E como os carros dela sempre tiveram esse sistema original, ela nunca tinha tido a oportunidade de ouvir um som com qualidade, né? Então para ela foi um novo mundo, ela se descobriu. E foi muito engraçado porque depois a gente voltou para casa, ela acabou saindo com a mãe dela, e quando ela voltou, ela abriu assim a porta do apartamento e disse, ó, eu quero um subwoofer no meu carro, né? E ganhou, né, cara? Tá aí, eu acabei tendo que colocar um subwoofer porque ela tinha descoberto uma nova realidade que ela não conhecia, ela não tinha tido um sistema de qualidade. E foi muito legal aquilo, cara, porque me despertou em ver tão quanto as pessoas realmente são comovidas, elas mexem com a emoção dela, né? Um sistema de som bem construído, tocando legal assim. E aí foi muito bom porque com as minhas experiências, cara, eu tive assim, a oportunidade de conhecer o Mike lá da Dr. Audio, cara, e aí foi um cara que me deu muita liberdade para que a gente pudesse desenvolver algo completamente novo, né? Então, eu acabei desenvolvendo um sistema aí para o carro de demonstração dele, que era C10, né? A gente montou um projeto junto. Eu fiz pela primeira vez na minha vida uma corneta de carregamento traseiro, certo? Ela parece uma balsa, né? Tá aqui uma imagem do projeto dela. E isso foi assim, um dos sistemas realmente que para mim foi muito inovador, né, cara? A gente estava usando um sistema de arranjo vertical, tocando com altíssimo desempenho, né? Esse sistema tocava com muito desempenho mesmo, assim, e respondia a um arranjo de frequência muito grande, né, cara? Ele para isso tinha um subwoofer tocando de frequência tão baixa, iniciava lá na casa dos 35 Hz e subia também muito bem. Com o passar do tempo, cara, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal lá em São Paulo que estava importando o sistema Purigroove para o Brasil, né? Se você nunca ouviu falar, o sistema Purigroove foi desenvolvido pelo Tom Dunley, da Dunley Sound Lab, né, uma empresa americana, em que fizeram um sistema de som fantástico, né? Um sistema 100% cornetado, que toca com uma sinergia constante, tem uma musicalidade violenta. E o pessoal trouxe ele para o Brasil, eu tive a oportunidade, então, de dar um treinamento para os meninos lá, né, que importaram, e fazer o alinhamento do sistema em um clube que teve lá em São Paulo, e logo depois eu fui convidado para fazer o alinhamento desse sistema na Dana, né? Foi um festival de 5 dias de música eletrônica, e eu fui lá fazer o alinhamento do Purigroove, né? Eu, sinceramente, aí digo que o Purigroove hoje está em um dos sistemas de som, é quase uma Ferrari para clubes, né? Para festas de música eletrônica. Então o sistema tem uma sonoridade muito legal e para mim foi uma experiência muito boa ter participado desse evento, né? Desse alinhamento. Só que em um dado momento, cara, eu estava voltando de uma viagem de São Paulo e peguei uma das piores turbulências que eu já vi na minha vida, né, cara? Assim, realmente foi algo assustador. E quando você está num estágio como esse, né, cara, em que você fica frente a frente, não com a morte, porque realmente aquele avião não iria cair, mas a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer, né? E quando tu passa por isso, passa um filme na tua cabeça, né, cara? É óbvio que, no primeiro momento, assim, eu pensei muito na minha família, né, cara? Pensei na minha mulher, né, na minha mãe, na minha sogra. Cara, como é que vai ficar esse pessoal, né? Como é que vai ficar as contas que eu fiz? Como é que vai ficar aquele amigo que eu disse que ia visitar, né? Como é que vai ficar o pessoal do meu grupo de estudo que eu tenho que continuar dando treinamento para eles, né? Eu passei 15 anos da minha vida estudando áudio, me dedicando 100% a isso, e agora vou lá, caio um avião, morro e levo tudo isso junto comigo, né? Então isso me despertou, cara, para eu poder compartilhar com as pessoas toda a informação que eu tinha. Eu podia fazer o download, tirar da minha cabeça e deixar hospedado aí na internet, e seria o legado que eu deixaria para o mercado, né? E acredito verdadeiramente que seria uma contribuição para que a gente pudesse evoluir o nível do mercado. E foi por isso que eu decidi, então, fundar o projeto Estudo do Áudio, né, que contribui o máximo de informação possível. É um dos responsáveis por esse workshop que você está assistindo aí agora, e também é responsável pelos grupos de estudos que eu tenho aí, para poder treinar cada vez mais pessoas aí e a gente poder elevar o nível técnico do nosso mercado. Então beleza, gênio, vamos lá começar então o nosso workshop. Eu vou te pedir que é o seguinte, cara, dá uma atençãozinha aqui para mim, nós vamos ficar aí no máximo mais meia hora, certo? Vai ser rapidinho. Dá uma desligada nas páginas que estão aí abertas, nos canais que estão aí abertos, para não te atrapalhar, certo? Desliga ali o Facebook, sabe, cara? Tira aqui o Xvideo que eu tô vendo que tá ligado. Preste atenção aqui para tu aprender, entendeu, cara? Logo, logo você sabe que eu vou tirar esses vídeos do ar, então aproveita aí essa semana do workshop para você aprender, sabe? Foca aqui comigo, beleza? Agora, para que a gente comece a falar sobre caixa acústica de alto desempenho, é inevitável a gente começar a falar do propulsor do sistema, então, que é o alto-falante. Então o meu objetivo aqui, cara, é trazer os principais parâmetros assim que você pode observar na hora de escolher o seu alto-falante, beleza? E um deles, assim, que é o primeiro, então, que eu já chego falando para você, é o RE do alto-falante. O que é o RE dele? É a resistência da passagem da corrente elétrica, né? Mas a passagem de uma corrente DC, ou seja, uma corrente contínua. É aquilo que você vai pegar o seu multímetro, vai colocar na escala ôhmica e vai colocar nos bornes do seu alto-falante. E você vai medir a resistência elétrica. O que acontece é que é o seguinte, cara, quando você sai para comprar um alto-falante, você acaba definindo qual é
qual é essa configuração para você poder fazer a ligação com o seu amplificador. Agora note, quando você vai escolher a configuração do seu alto-falante para fazer o casamento do amplificador, o que você pede é a impedância nominal do seu alto-falante, certo? Então tá aqui, impedância nominal, que é um pouquinho diferente de resistência, certo? Apesar de ambas ter escala ôhmica, resistência elétrica é diferente de impedância nominal. Resistência elétrica é sempre a passagem de uma corrente contínua, ou seja, o alto-falante parado. A impedância é uma relação dessa resistência quando a bobina está mergulhada dentro do fluxo magnético, né? Então, ou seja, o alto-falante ele pode ser separado em 3 momentos, né? Ele pode ser separado no momento do sistema motor, no momento do sistema móvel, que é tudo aquilo que se mexe, e no momento do sistema acústico. Na verdade, é a integração entre o sistema móvel e o sistema acústico, certo? Nesse primeiro momento, então, falando da parte motor do alto-falante, a gente tem um campo fixo, né? Em que a bobina móvel é mergulhada ali dentro. A interação da bobina móvel dentro desse campo fixo acaba gerando a variação do RE, que a gente chama de impedância. Se porventura você tentar colocar um multímetro no bordo do seu alto-falante, tenta mexer no cone dele, que você vai ver que essa resistência altera completamente. Porque quando o teu alto-falante é colocado com frequência, quando colocado para mover o cone, ele gera um componente que a gente chama de impedância, certo? Então, como a impedância ela é uma soma da resistência elétrica mais essa componente, ela vai ser sempre maior do que a resistência elétrica. Então, aquilo que você está medindo com o multímetro é a resistência elétrica. A impedância sempre será maior. Nem sempre ela bate com 8 ou 4 ohms, tá? Mas ela sempre será maior do que a resistência elétrica. Muito cuidado, então, aí, para você não confundir impedância com resistência elétrica, apesar de ambos terem a mesma unidade de medida, tá? Outro parâmetro que eu quero falar muito é sobre a potência elétrica. E é muito comum que a grande maioria das pessoas ainda acabam optando o alto-falante pela potência que ele suporta. Tá? Então, e esse cuidado, o alto-falante ele suporta potência, certo? Ele não tem potência. Quem tem potência é a bateria, afinal de contas é ela que tem tensão e corrente, que multiplicado gera potência. O amplificador ele converte essa energia da bateria e o alto-falante suporta. Então o alto-falante suporta a potência elétrica, certo? Agora nem sempre a gente pode julgar um alto-falante apenas pela potência, certo? Porque potência é algo que ele dissipa, não está falando muito das características comportamentais dele. Agora é legal que você saiba que o alto-falante ele tem uma potência RMS, que é a média geral da sua música, certo? É uma potência média. E a música ela tem uma coisa que a gente chama de dinâmica, que é a variação daquela música. Sabe quando você está tocando ali, ela está baixinha, do nada ela tem uma variação muito grande de volume, aquela variação é o tal do pico, da resposta de pico, certo? Então nós temos uma potência RMS e uma potência de pico. Geralmente essa potência de pico ela tende a ser 4 vezes mais do que a potência RMS, certo? Então na hora de escolher um amplificador para o seu alto-falante, você vai geralmente escolher um amplificador que tenha o dobro da potência RMS, porque esse amplificador ele tem capacidade de entregar 4 vezes a potência RMS do alto-falante. Se o seu alto-falante é de 1000 watts, você colocar um amplificador de 2000, quer dizer que o alto-falante suporta 4000 de pico e o amplificador teria capacidade de ir até os 4000, certo? Então a diferença entre potência média e potência de pico. A potência média a gente sempre vai medir com um multímetro, de preferência True RMS, porque ele tem velocidade. A potência de pico a gente só consegue ver na utilização de um osciloscópio. Então se você quiser definir exatamente a potência que você está mandando para o seu alto-falante, é legal que você possa ter um multímetro para ver potência RMS e um osciloscópio para ver a potência de pico. Alguns osciloscópios já veem tanto potência de pico quanto potência RMS. Acho que a grande maioria, tá? Já vê isso aí. Então, é interessante se você puder estar investindo aí no osciloscópio para poder avaliar essa potência que vai para o alto-falante. Outro dado muito legal é a sensibilidade, né? Nem sempre é legal a gente olhar apenas a potência, porque sensibilidade é um dado muito importante. Quer dizer que quantos decibéis aquele alto-falante entrega se ele receber apenas um único watt. Então, quanto maior for isso, melhor é a conversão do seu alto-falante. Se você estiver comparando 2 alto-falantes que irão atuar exatamente na mesma região, é muito importante que você tenha cuidado qual deles tem mais sensibilidade, porque quer dizer que ele vai tender a falar um pouco mais. Se você estiver comparando 2 alto-falantes de médio, ambos suportem, por exemplo, 400 watts, mas um tem 98 dB de sensibilidade e o outro 95, esse 98 vai tender a falar mais e vai entregar melhor resultado para você. Então é bom a gente estar ligado também nessa questão de sensibilidade. Um cuidado que eu peço para que você toma é então nesse outro parâmetro do alto-falante que é chamado de SD. SD é a área efetiva do cone, certo? É o tamanho de radiação do seu cone. A sensibilidade ela é muito importante, mas principalmente para frequências um pouco mais altas. Frequências mais baixas, as subsônicas, é muito importante o deslocamento de massa de ar. E falando que tem SD grande, que tem área grande, ele tende a deslocar mais massa de ar. Agora, claro,
que geralmente eu comparo aí duas pessoas correndo, né? Uma magrinha e uma gordinha. A magrinha ela é mais rápida, mas ela desloca menos massa de ar. A gordinha ela é mais lenta, mas ela desloca mais massa de ar. Então o falante de SD grande é bom para frequência muito baixa, mas ele tem dificuldade de subir. Falante de SD pequeno, ele não é tão bom para as baixas, mas ele sobe muito bem. Outro dado legal também, cara, é o X-máximo. O que é X-máximo? É o máximo de deslocamento linear que o conjunto móvel tem. Então, esse dado diz pra gente qual é a capacidade de deslocamento, não máxima, porque o falante ele pode ultrapassar o X-máximo, tá? Mas ele não deveria, né? Ele pode, mas não deve. Mas quer dizer que, tipo assim, sem distorção, atuando bem, ele deveria navegar nesse X-máximo. Então, falante de médio alto, falante da região de voz, não tem tanta necessidade dele ter um X-máximo tão alto. Falante de subgrave e grave, é legal que ele tenha um certo X-máximo para permitir um bom deslocamento aí do sistema móvel, né? Então, X-máximo alto, falante de baixa frequência. Para falante de alta frequência, ele pode ter X-máximo mais baixo, certo? Agora, vamos lá, cara. Nós temos um dado aqui muito legal na hora de você escolher o seu alto-falante, que é frequência de ressonância. A frequência de ressonância é quando todas as partes móveis do alto-falante ressonam, certo? E é muito legal porque a frequência de ressonância, ela tende a dizer basicamente aonde o seu falante inicia a resposta. É a partir daquela frequência em que o alto-falante começa a sua resposta, né? Se você perceber, todos os parâmetros que eu coloquei aqui, eu estou colocando a unidade de medida dele na lateral, certo? Então, se porventura você se atrapalhou um pouquinho, dá uma voltada no vídeo e observa novamente. Essa é a parte boa desse workshop estar gravado, porque você pode voltar e rever novamente, caso você tenha se perdido no meio do caminho, legal? Então vamos lá, ó. Frequência de ressonância, dada em Hertz. Essa medida vai vir com uma frequência no seu manual. Então vai estar dizendo que a partir daquela frequência é onde o seu falante tende a começar a responder. Só que tome cuidado. Se o alto-falante ele tiver a frequência de ressonância muito baixa, quer dizer que ele desce muito bem, mas ele vai ter dificuldade de subir. Ele não vai ser tão legal para a região de médio e médio-alto. Falando que tem frequência de ressonância mais alta, ele é muito bom para a região de alta frequência, mas ele tem uma certa dificuldade de baixa. Então tome cuidado para você acabar não colocando na região de voz um falante de frequência de ressonância baixa e acabar não colocando na região de grave um falante de frequência de ressonância alta. É muito importante esse dado aí para você definir a partir de que momento o falante começa a responder. Legal? Beleza? Então vamos lá. Outro dado aqui muito legal então, cara, é o QTS. Pouquíssimas pessoas falam sobre o QTS. Eu já falei uma vez aí sobre ele na internet, mas o QTS é quem define o controle do seu sistema móvel do alto-falante. E essa informação ela não tem unidade de medida, tá? Mas ela quer dizer o seguinte, ó. Quanto menor for o número de QTS, quer dizer que o seu falante tem muito motor. Ele consegue controlar muito bem o sistema móvel. Então ele acelera e freia rapidamente. Quanto maior o QTS, menos controle ele tem. Então ele não vai conseguir segurar muito o cone do seu alto-falante, vai deixar ele meio retumbante, vamos falar assim. O que é retumbante? É quando o som se prolonga por muito tempo. Então, por exemplo, falando de QTS mais baixo, ele é mais rápido. Então, grave, apesar de ser da mesma frequência, ele tende a ser mais controlado. Tum, tum, tum. Agora, o falante de QTS mais alto, esse grave ele é um pouquinho descontrolado, então ele tende a ressonar mais tempo, ele tende a ser mais retumbante. Então eu emito a mesma frequência e ao invés de ele fazer como o outro QTS, ele vai tender a ser um pouquinho mais gordo. Tum, tum. Ele se estende por um pouco mais de tempo. Certo? Então, o QTS define o controle do seu falante que vai mexer em musicalidade. Como nós brasileiros temos origem indígena, nós somos criados a tambor, né? Nós viemos do tambor. Então a gente acaba tendo um pouquinho do gosto melhor nos falantes que tendem a ter QTS um pouquinho mais alto. Quando eu falo um pouquinho mais alto, ao redor de 0,4. Abaixo disso aí ele fica muito durão, fica muito controlado e não agrada a maioria das pessoas. Mas mais uma vez, né, cara, áudio é subjetivo. Aquilo que vai te agradar, de repente não me agrada, então é muito importante que você saiba o tipo de QTS que acaba te agradando mais. Mais retumbante QTS alto, menos retumbante QTS baixo, certo? Então beleza, e agora um dado que é chamado de VAS. VAS é o volume equivalente da compliância do teu alto-falante. Ou seja, é um volume de ar necessário para ser a mesma coisa que o sistema de mola do seu alto-falante, né? Basicamente, para você entender, o VAS quer dizer para a gente que é o seguinte, ó, se esse número de VAS é dado em litro, o volume da caixa acústica não que necessariamente é exatamente ele, mas quer dizer que se for muito maior que o VAS, a caixa não segura o teu alto-falante. Se é abaixo do VAS, quer dizer que a caixa ela tem um papel fundamental no controle do sistema móvel do alto-falante e ela acaba segurando o cone. Então dá para mais ou menos você prever aí que
o VAS ele vai dizer mais ou menos o tamanho da sua caixa acústica. Falante de VAS alto, pede caixa acústica grande. Falante de VAS baixo, pede caixa acústica pequena, certo? E isso mais ou menos já lhe dá um caminho de você saber o tipo de caixa que você vai montar no seu alto-falante. Se ela vai ser grande ou pequena para controlar mais o cone dele. Legal? Agora, um dado muito importante para você ver todos esses parâmetros seria a curva de impedância do seu alto-falante. É nela que estão todos esses dados que a gente acabou de falar, certo? Pelo menos a grande maioria. O X máximo não, tem que ser medido no físico, tá? Mas a grande maioria deles a gente consegue encontrar aqui. Por exemplo, aqui no início seria o meu alto-falante parado, é o RE dele. O decorrer de toda essa linha azul é a variação da frequência, certo? Então aqui embaixo eu tenho frequência. É a variação da resistência, na verdade, em função da frequência. Então, o que cria para a gente a tal da curva de impedância? Nós temos um momento mínimo de impedância, né, que é basicamente onde é definida a impedância nominal. Nem sempre bate com os padrões que estão no mercado. 4 ohms, 8 ohms, nem sempre bate. Esse dado for apenas para padronizar os falantes, certo? Mas é muito legal que você possa traçar a curva de impedância e ver exatamente a impedância nominal do seu alto-falante. E depois ela mostra lá o que seria uma curva de fase para a gente avaliar a fase do seu alto-falante, beleza? Agora, seguinte, ó, para a gente ver basicamente tudo isso que eu acabei de lhe comentar, eu vou trazer para você então 2 falantes aqui agora, certo? Que seria esse falante aqui de 10 polegadas, que é um falante para a região de médio e médio alto, certo? A região de médio grave principalmente. E vou também trazer esse falante aqui que é um sub, tá? Ou seja, ambos de 10 polegadas, ambos têm o mesmo SD, só que potência relativamente parecida, só que tem comportamentos diferentes. O que é que a gente vai fazer? Eu estou com um software aqui de medição de parâmetros, certo? Vou fazer uma medição simplesinha aqui, só para você ver isso tudo, como é que funciona mais ou menos as medições do alto-falante, e vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Dá uma olhada então aqui no computador. Então tá aqui, ó, vamos fazer a medição dos alto-falantes, certo? Estou com os 2 aqui. A princípio eu vou medir então esse subwoofer, tá? Para isso nós vamos usar o DATS, tá? Que é um traçador de impedância da Dayton, certo? Tá aqui rolando então o software na tela do meu computador. Zerei as ponteiras. Esse falantinho aqui é um subwoofer bobina dupla, eu já coloquei a bobina em série, né? Ela vai aumentar a impedância, a bobina em paralelo diminui a impedância, a bobina em série aumenta. É claro que aqui nessa bancada não é a melhor maneira de fazer a medição do alto-falante, mas eu quero que você veja pelo menos a curva de impedância e o que é que acontece com ele, tá? Outra coisa é o seguinte, ó, esse falante deveria estar levantado porque ele tem um furo aqui embaixo, então os parâmetros não vai dar 100%. A ideia é que você possa, por exemplo, pendurar ele ou fixar em algum lugar que ele não tenha nenhum obstáculo ao redor dele. Mas tudo bem, aqui é só para você poder aprender um pouco sobre ele, certo? Então eu conectei o meu falante aqui. Então tá aqui no software, né? Eu já zerei minhas ponteiras, certo? E vou clicar então Measure Free Hair Parameters, ó. Então beleza, ele traçou a curva de impedância do meu falante, tá? Já deu aqui alguns dados do lado, certo? Mas eu quero o VAS do meu falante. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu vou agregar um peso no cone do meu falante. Esse peso deveria estar colado, certo? Mas pra gente ser dinâmico aqui, para melhorar, eu vou só colocar aqui em cima, certo? Mais uma vez, era legal que ele tivesse fixado no cone, só vou soltar aqui para você ver isso acontecendo, certo? E voltando aqui no software, ele tem então, ó, Measure VAS. Então, quando eu clico aqui, ele pede o seguinte, ó, adicione a massa, certo? E diga qual é o valor dela. Então, ó, a massa que eu coloquei no software, primeiro diâmetro do meu falante, tá? Ele tem 220 milímetros, certo? Que é a área interna ali, do cone, né? Em cima da suspensão a gente mede isso daqui, e a massa adicionada que eu já medi ali tem 140 gramas, certo? É a massa que eu coloquei. É legal que essa massa não esteja muito além do peso do cone do falante, certo? De 50%, de 25% a 50% geralmente ele pede, tá? Eu tô colocando quase o peso do cone. Então vou colocar de novo aqui, ó, Measure VAS e dou um OK. Então ele mediu novamente, ele me deu aqui então, ó, frequência de ressonância de 29 Hz, QTS de 0,38, certo? E VAS de 54 litros. Então, uma coisa para a gente ficar antenado, ó. Frequência de ressonância relativamente baixa, abaixo de 30 Hz, QTS de 0,38 e VAS de 54 litros, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou desconectar esse falante daqui então, vou buscar o outro falante de médio grave, certo? Vou conectar então ele também nas ponteiras. Primeira coisa que eu vou fazer, vou conectar a ponteira, pedir para zerar novamente aqui no software as minhas ponteiras.
certo? Zerei minhas fronteiras e agora eu vou conectar então nos terminais do meu alto-falante e vou repetir exatamente a mesma operação. Dá uma olhada aqui então no software. Clico em Measure Freehand Parameters, certo? Deixa eu clicar mais uma vez aqui. Então beleza, já traçou a curva de impedância dele. Da mesma forma, ele tem praticamente o mesmo diâmetro, tá? Os dois são de 10 polegadas. Aí a mesma massa eu vou estar agregando nele aqui, então, certo? E vou colocar Measure VAS, tá? Dou um OK. Então tá aí, ó, 78 Hz de frequência de ressonância, QTS de 0,36 e VAS de 18 litros, certo? A parte legal disso aqui, então, é que nós temos dois falantes com características completamente diferentes, mas mesmo tamanho e mesma potência, né? Percebe que um deles é bem característico do subwoofer, frequência de ressonância bem baixa, porém, VAS um pouquinho alto, então quer dizer que ele vai pedir uma caixa consideravelmente grande. Ou seja, uma caixa ali de 40 litros, mais ou menos, né? O VAS dele deu 50 litros. Se você botar muito mais que isso, a caixa não vai segurar o falante. Então a gente colocou, dá para colocar um pouco menos, mas fique tranquilo que a gente vai falar um pouco mais sobre caixa. Já esse daqui você viu, frequência de ressonância de 78, quase 80 Hz, QTS também bem baixo, certo? E VAS de 18 litros, indicando que ele vai pedir uma caixinha bem pequena. Ou seja, QTS baixo, falante bem controladão, FS alto, indicando que é falante para região de alta frequência, e VAS baixo, caixinha pequena. QTS baixo, VAS baixo e FS relativamente alto. Então percebe, dois falantes, mesmo tamanho, praticamente mesma potência, com características completamente diferentes. É claro que já no visual a gente vê que a diferença deles são consideráveis, mas é muito importante que você entenda qual é a diferença. Um é bem focado na região de voz, região de alta frequência, e outro é focado na região de baixa frequência subgrave. Teoricamente, um complementaria o outro. É claro que o sub tem sensibilidade um pouco menor, ele fala um pouco menos do que esse falante, indicando que provavelmente a gente precisaria de mais sub. Em contrapartida, o sub tem deslocamento maior, o que vai aumentar um pouco o nível de pressão sonora, certo? Mas é fato que a gente precisaria de mais graves para acompanhar esse médio grave aqui, beleza? Então é isso aí, acho que deu mais ou menos para você ver a diferença entre um falante de médio e um falante de grave, né? Muda ali os parâmetros e que por consequência muda o comportamento do falante, certo? Cara, estamos chegando aí no finalzinho do primeiro dia do nosso workshop. Eu agradeço verdadeiramente por você ter ficado comigo até agora, né, cara? Dá um trabalhão criar tudo isso, né? Gerenciar todo esse negócio, mas eu tô fazendo com bastante prazer, porque eu tenho certeza que eu vou contribuir muito aí pro teu aprendizado. Seguinte, ó, na próxima aula então, certo? Nós vamos falar sobre a caixa acústica, certo? O que cada parâmetro mais ou menos aí diz para onde vai o alto-falante, e a gente vai dar uma simulada no software ali para você ver como é que mais ou menos inicia então essa simulação de um projeto de caixa acústica, beleza? Agora, é muito importante, cara, a sua participação, é ela quem vai contribuir para a nossa próxima aula, certo? Essa próxima aula vai acontecer ali no dia 20, na segunda-feira, também no finalzinho do dia, certo? Eu te espero aqui novamente, vai acontecer exatamente nesse mesmo link, mas é muito importante que você participe, porque eu só vou criar ela a partir dos comentários das pessoas que vão acontecer aqui embaixo. Então, embaixo desse vídeo tem uma área para comentário. É importante que você participe lá, comente, diga o que você está achando, o que você achou dessa aula, coloca as tuas dúvidas, porque eu vou responder as dúvidas aqui embaixo também. Diz o que você quer ver de caixa acústica para eu já gravar o vídeo para a próxima aula, certo? E te aguardo então na próxima aula, certo? Se você ainda está começando a acompanhar agora o meu trabalho, curte lá a minha página no Facebook, facebook.com/estudo do áudio, certo? No YouTube também, procura por Renan Lopes, tem o meu canal, se inscreve lá, porque eu vou estar publicando bastante coisa lá, bastante material, beleza, cara? Muito obrigado mais uma vez por estar comigo aí até agora. Te vejo então no próximo vídeo na segunda-feira, beleza? Grande abraço e até depois!